Fala aí galera, beleza? Nós estamos aqui hoje nesse podcast para conversar sobre uma pessoa, o Mendonça. Vocês vão entender já já quem é o Mendonça. Esse podcast é para a disciplina de Teoria da Personalidade e nós vamos falar sobre a teoria de Erik Erikson. Né galera? Vai lá, Celso. Sim, nós fizemos alguns apontamentos que vão ajudar nessa análise, né? Falando sobre as fases, as crises de Erik Erikson, que ele aponta para desmembrar nessa teoria. Elber? Sou eu? Então vamos lá. Pessoal, nos acompanhe, preste bastante atenção em tudo que for dito aqui. E assim, aqui é um piloto. Se tudo der certo, se funcionar como a gente está planejando, pode vir outros projetos como esse. Então assim, para nos incentivar também, depois esse vídeo vai ser postado no YouTube, vocês nos sigam e comentem o que acharam. Até para a gente saber que pontos a gente pode melhorar, que pro caminho que a gente está indo, se está indo tudo certo, está indo bem, e para a gente desenvolver cada vez mais. Isso aí, galera. Fica com a gente até o final aí. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma análise aí baseada naquilo que a gente aprendeu e tirar algum proveito disso. Bora lá, galera? Bora lá? Roda a vinheta! Então, galera, quando a gente começou a analisar o Mendonça, lembrando que o Mendonça é um personagem em IA. Meu nome é Xavier Mendonça Ribeiro, mas pode me chamar de Mendonça, todo mundo me chama assim. Eu tenho 43 anos, nasci aqui no Rio de Janeiro e continuo por aqui até hoje. Sou divorciado, estudei até o ensino médio, trabalhava como pintor. O pessoal costuma dizer que eu sou calmo, simpático e gosto de conversar. Eu sou bem falante mesmo. Já tive casa, já tive rotina, tudo certinho. Né, a pedido da professora para a disciplina, quando a gente começou a analisar o Mendonça pela teoria de Erikson, uma coisa ficou muito clara para a gente, lembra dos nossos debates? Sim. Uma coisa ficou muito clara nesses debates, que é o quê? Não dá para entender quem ele é hoje sem olhar para a história dele. Exatamente. Porque Erikson fala justamente isso. A personalidade, ela vem sendo construída ao longo da nossa vida. Verdade, eu também tive essa mesma impressão. Ainda mais quando eu acompanhei a história de vida dele, né? A infância, né? Isso aí. Problemas na infância, problemas com álcool, problemas de relacionamento com a esposa. Mas ele tinha uma mãe que sempre tentava proteger ele da estabilidade do pai, né? Lembra aquela estabilidade. questão do pai era muito estável, né? Correto. E aí ele... Sim, nessa parte, então, a gente pode até falar sobre a primeira crise, né, que é confiança e desconfiança. Ou seja, ele teve uma parte do cuidado, mas outra foi negligenciada, o que pode fazer com que ele se torne um adulto um pouco desprovido dessas características. Isso é verdade mesmo, né? E eu acho que isso aparece muito no adulto que ele se tornou, né? Porque hoje ele é comunicativo, né? Conversa com todo mundo, mas ao mesmo tempo parece que ele é inseguro, né? Ele não tem certeza de quem ele é. Ele faz tudo isso para tentar compensar a fragilidade interna que ele tem. E ele tenta não deixar isso transparecer como consequência dessa história que ele não sofrida de vida, né? A gente vai percebendo essa vulnerabilidade, mas ele tenta esconder isso. Sim, e essa vulnerabilidade que você sinalizou, né, ele poderia até fazer isso de um grande problema, mas mesmo não tendo essa vivência de escola, hoje ele em adulto, ele é bastante sociável, comunicativo, interage bem com as pessoas, o que causa até um problema de estranhamento, porque as pessoas acreditam que poderia ser uma outra vertente, mas é apenas a comunicação. Tu tocou num ponto interessante. Escola. Muitas coisas começam ali na escola. E no caso do Mendonça, a gente vê na história de vida dele que ele tem muita dificuldade no aprendizado dele na escola. Tem um baixo rendimento, não tira notas boas e ele também começou a trabalhar cedo. Quando eu cheguei nessa parte, eu pensei logo na crise de produtividade versus inferioridade. A gente sabe que na escola é aquele ambiente que
ou você pode ser muito bem sucedido ali ou mal sucedido, né? Você sofre bullying, você tem que lidar com diversas circunstâncias daquele Exato. ambiente ali, né? Exato. E é nessa fase, né, que a criança começa a comparar a sua capacidade em relação ao outro, né? Às vezes a criança que não vai muito bem na escola, ela é alvo da crítica do professor e às vezes dos próprios alunos, não é verdade? Isso Sim. aí realmente, com certeza, impactou a vida do Mendonça, tanto na adolescência como na fase adulta. Esse é fato, né? Sim. E ele mesmo sofrendo tudo isso, ele era sociável. Pois é, cara. Você vê que mesmo nessa situação complexa, né, ele Sim. conseguia ainda interagir, mesmo sofrendo, tendo que lidar Dentro com da isso dentro vulnerabilidade dele. dele, dentro dessas crises que ele tinha, né, de inferioridade também, ele conseguia lá lidar, quer dizer, pelo menos disfarçar isso Sim, para fazer parte daquele grupo, não é isso isso? aí. Exato. Então, pessoal, a gente estava falando aqui da questão do Mendonça na fase escolar, a gente vai lembrar que ele está na adolescência, que é uma fase realmente complexa, né? Segundo Erickson, é aquela fase da identidade versus a confusão de papéis, né? É aquela fase em que o adolescente ele pergunta quem sou eu, ele precisa de um grupo de pertencimento, ele se preocupa com a roupa que ele vai usar, ele se preocupa em agradar as pessoas, e isso tudo vai consolidando, né, e formando a identidade desse indivíduo. Verdade. Sem dúvida. Até porque até o próprio Erickson ele considerou, né? A adolescência fundamental. Uma fase crítica da vida, né? Isso aí, para a formação da identidade. Sim, sim, é verdade mesmo, né? E sinceramente, eu acho que alguma dificuldade que ele apresenta começa exatamente na adolescência. Porque ele buscava pertencimento em grupos, era impulsivo e não parecia ter uma direção muito clara para o futuro. É isso que me parece na vida do Mendonça. Mas esses problemas da adolescência vai fragmentá-lo para a vida adulta. Então, embora ele tenha essa confusão de papéis, a gente consegue perceber que ainda assim ele conseguiu se construir, ele se tornou um pintor, mesmo sendo um morador em situação de rua. Isso mostra que ele conseguiu avançar dessa fase. Mas isso também acabou se refletindo no casamento dele, né? Alguns problemas que ele teve no casamento foram um reflexo também dessas crises que ele teve na adolescência. Isso é fato, né? A gente, na verdade, é uma construção. Aquilo que nos afeta no passado, com certeza, vai reverberar no futuro. Exatamente. Porque quando a gente lê sobre o relacionamento do Mendonça, aparecem muitas inseguranças, conflitos, dificuldade de comunicação, isso tudo interfere. Verdade. E aí a gente entra em outra questão importante de Eric Erickson, Olha, né? Que é a intimidade versus isolamento. Entendeu? Para criar vínculo profundo, a pessoa precisa ter identidade. Uma identidade bem sedimentada, bem né? sedimentada, correto. Consolidada, e era algo que ele, de repente, nesse processo, ele não acabou, Exato, a coisa ficou meio flutuante, né? correto. Mas com problema de relação, né, ocasionou uma outra problemática que seria o financeiro, né, porque ele deixou de trabalhar, teve uma crise no casamento, onde parece ser o estopim dessa separação. Não, isso é inevitável, né? Mas também tem outra coisa aí, Celso. Se a gente analisar só por esse vertente, parece uma coisa muito simplista, né? Assim, a questão econômica, tudo bem, foi uma confluência de situações, né? Pode ser que o estopim seja lá a questão econômica, mas a gente tem que considerar também toda a construção da personalidade dele. Acho que foi um somatório de coisas, não? Isso assim, baseado no que a gente está vendo aqui até esse momento, sim, né? através da teoria. Então, eu concordo. Inclusive, a teoria de Erickson mostra que o desenvolvimento ele acontece no contexto que a pessoa vive. Sim, e pensando também em tudo isso, né, mesmo ele sendo uma pessoa em situação de rua, existe uma preocupação dele com a família, com os filhos. Ele se preocupa, ele gostaria de estar em contato, mas essa condição não é possível no momento. Falando em momento, isso conversa muito com a fase que ele vive atualmente. Generatividade. Essa estagnação, não é isso? Generatividade, é isso mesmo. Que palavra, hein? Complexa, né? Eu li de novo, eu achei que tinha errado, mas é isso mesmo. Generatividade versus No final. estagnação. Porque, apesar das dificuldades, ele ainda procura um motivo para seguir em frente. Não, isso aí realmente é algo assim
interessante, né? E fora da curva do Mendonça. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa, às vezes, Tinha depressiva. tudo pra dar errado. Tudo bem, a situação que ele se encontra agora é Não tá, complexa, ele não tá não no tá melhor legal momento da dele. vida dele. Mas ele tem aquela questão de seguir em frente. Olha só, é interessante, né? Porque o Mendonça não é apenas a condição que ele está, Isso aí. né? Ele é uma construção de tudo isso que ele viveu no passado, mas mesmo assim ele ainda consegue ter sonhos, esperanças, expectativas. É isso que a gente percebe um Exato. pouquinho É isso aí. na personalidade. A história- Até pelo fato de ele ser comunicativo, querer ser sociável, querer se relacionar com as pessoas. Tudo bem que a gente entendeu que ele busca isso assim para compensar de repente aquela fragilidade interior, né? De repente é um escudo que ele Sim. entende como sobrevivência. Mas você vê que ele está no caminho, ainda tem expectativa, está no processo ainda, né? A história dele deixou marcas muito importantes, mas também recursos, Sim, né, isso é pra verdade ele- mesmo. para ele tentar talvez se resgatar Verdade, dessa verdade. Se condição. nós tivéssemos que fazer agora um apontamento sobre essa personalidade dele, né, com alguns adjetivos, características, nós poderíamos falar então que ele é comunicativo, resiliente, a capacidade de se transformar, mas o que vocês aderiram? Está aberto de repente às possibilidades, né? A capacidade de ter esperança, de Sim. ver o copo, em vez de ver o copo Meio meio vazio, né? vazio, eu acho que ele consegue ver o copo mais cheio. Mais cheio. né? Isso aí. A circunstância que ele se encontra nesse exato momento não é a mais favorável, como a gente falou aqui, né? Eu acho que nenhuma pessoa em situação de lua está numa situação confortável, favorável. Mas como a pessoa vê essa situação, ela pode ver essa situação de forma momentânea, uma fase, um processo, por força das circunstâncias, ou ela pode ver aquela situação como uma situação definitiva. Então a gente percebe que o Mendonça, a despeito de tudo que ele passou, que foi construindo essa pessoa que ele segue em frente, tendo lá uma possibilidade de uma mudança de vida. Né? Eu acho que isso é interessante. Esse estudo que nós fizemos até nos dá aporte para que a gente possa até inspirar, né? Onde a situação dele um pouco adversa, ele ainda mantém-se com a vontade de mudar, Sim, de visto viver, que, né, né? pessoas em outras situações ficam um pouco mais Sim, sim. Mudança é uma palavra-chave, porque talvez essa seja a maior contribuição de Erickson. Mostrar que a personalidade, ela não é algo pronto, é algo que vai sendo construída Estática, né? ao Vai longo sendo da moldado vida. ao longo da vida. Isso, vai sendo montado, vai sendo construído ao longo das vivências, ao longo da vida. Não é algo definitivo assim. Você pode. Não é um rótulo dependendo, pronto, né? Não é um rótulo pronto que você nasceu, está naquela condição e aquilo ali você vai ter que carregar pelo resto da sua vida. Não. É claro, né, que quando baseado na teoria dele, quando a pessoa consegue resolver essas crises, se torna uma coisa mais fácil. Sim. O Mendonça não teve, de repente, em algum momento, a possibilidade de resolver determinadas crises. E nem a consciência A de que consciência. estava acontecendo Exato. isso. Exatamente, Isso né? foi, como a gente fala, né? Ele trocou a roda do pneu com o carro andando. Exatamente. Isso reverberou A gente usa muito em esse quem termo. ele é hoje, na situação Essa que ele se situação que ele encontra, se né? encontra. É claro que outros fatores, outros atravessamentos, né? O dinheiro, a falta de condição financeira, de repente o conflito com a esposa, com os filhos, deflagrou nessa situação. Né? Querendo ou não, a gente entende também que o ambiente, né, o contexto, acaba também interferindo nessa formação de personalidade, não é verdade? Exatamente. E assim a gente finaliza o nosso podcast. Que Valeu, papo valeu. bom, Legal, que né? papo maneiro. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque é algo que a gente aprendeu nesse período. Foi muito proveitoso. A gente, Isso é um aprendizado. é um pra gente. aprendizado. A gente veio construindo isso ao longo do período. Ao longo desse semestre. Isso, ao longo desse semestre. E a gente agora está nessa mesa aqui discorrendo sobre esse E é assunto. interessante que é um Muito bom. conhecimento Parabéns. construído em conjunto, Em né? conjunto. Com os diversos saberes de cada um, com os saberes da professora, da turma, do Sim, conhecimento. mas um trabalho em equipe. Um trabalho trabalho em né? equipe. E ao final, nesse nosso bate-papo, nós verificamos algumas características da personalidade do Mendonça. Muito importante. Exato. Falando em Mendonça, ele falou que viria, né? Sério? Sério mesmo, cara? Falou que vinha? Falou. Rapaz! Ué, mas ele não é IA? Ele é Ele é IA. IA? Como é que ele vai vir? Eu não sei. Poxa, mas vamos confiar. Se o cara falou que vem, vamos dar um voto de confiança, né? E Ele não é
Tá de brincadeira. Não. Sério? Que bagulho é isso? esse? Não. Vem, Mendonça. Não. Mendonça, Olha quem tá aqui. Caralho, Vem, cara, eu tava nem contando com ele aqui hoje. Que Chega isso? mais, senta senta aí. camarada. Você é o Aí, cara. Conta um pouquinho o que você achou dessa experiência. Fala pra gente. Conta aí pra nós aí um pouquinho de você, da sua vida, quais são os seus planos, projetos e futuro. Depois de ouvir essa análise, eu entendo que cada fase da minha vida deixou marcas em quem eu me tornei. Mas também entendo que minha história não acabou, porque a gente continua se construindo enquanto vive. Muito bom, Mendonça. Valeu. Cara. Valeu, Parabéns valeu, aí. Parabéns, sucesso aí. Torcemos por você, cara. Com Que certeza. você saia da rua. Obrigado por ter Nos feito auxiliado. parte do nosso projeto, do nosso semestre, Nosso aprendizado, do né? nosso É isso aí. aprendizado. A gente aprendeu muito com a sua história, né? Exatamente. E esperamos contar com você para os próximos períodos. Sim. Isso aí, Né? nossa. Que a gente isso possa, aí. que a gente possa estar junto e ver o seu crescimento. Exatamente. Galera, com essa presença ilustre aí do Mendonça, a gente encerra nosso podcast e até os Próximo. próximos episódios. Valeu Valeu, por ter galera. assistido. Tamo junto. E aí, Albert? Fala, Elber. É exatamente isso. É exatamente isso. A falta do conteúdo do negócio é justamente o que Isso vai pros acontece. bastidores, né? Tu vai entrar. O Não, que galera. não deve acontecer é exatamente isso. Você Galera, se vocês forem fazer, Não tem tenham um como, tá? texto em mente, É tá isso bom? aí, se preparem. Tá lindão, ó, tá lindão. Faz Faz aí, coração, Jorge. Jorge, Faz faz coração, aí, Jorge. Faz Jorge. Eu não coração, consigo Jorge. fazer, vai fazer aquele outro negócio lá. Faz aí, cara. Faz, Vamos levar lá. a sério aí. Esse podcast é para a disciplina de desenvolvimento humano da professora Simone. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É, teoria da personalidade, não é desenvolvimento humano. Eu vou aí. Corta! Começamos. Teoria da personalidade da professora Simone. Então bora, Simone, nossa Helena. Até pra gente... Começou a treta! Que aí o nosso teleprompter aqui, ó, que a gente vai ajustando aqui. O nosso telecola! Deixa... Eu não sei onde tá. Isso é um podcast, É galera! isso. Ó. Corta, Claquete corta. 2. Não encontrei minha É porque parte mudou aqui. a fala. Não, porque o que acontece? Na minha fala aqui você entrou. Qual é a fonte? Vozes na minha cabeça. Bora, todo mundo pronto agora? Ah, E sinceramente, todo mundo rindo agora, todo eu. Ei, vamos sorrir! Ei, vamos lá! Agora a gente vai voltar, como se nada tivesse Vamos acabado. fazer um novo Um encerramento. novo encerramento. Pô, obrigado E se por tudo tudo. der certo. Mas olha quem tá chegando aqui. Cara, Aí, Mendonça, assim, caraca, opa. tu veio, cara. então Fala aí, assim, se tudo der certo, caraca. a gente tá contando qual que tá vendo aí. Demos as mãos pro Mendonça vir. Mendonça apareça. Mendonça apareça. Mendonça, se você está aqui, essa caneta que mexa. Começa a caneta, blá 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 blá. Eita, foi mal. Bora fazer um negócio sério que eu nem Tá sei se gravando, meu irmão, tá gravando. Vambora. Você não gravou nada, cara? É, já Cara, eu pensou, tô, cara? eu tô Não, com ele medo tá do meu gravando. telefone O ali, teu tá cara. Meu telefone é xing-ling, gente. Isso aqui Então tá gravando. é baixa renda. Ele disse que viria. Será que ele vem? Será que o Mendonça sei vem? lá. Pô, Mas ele é uma Convidou, IA, inteligência artificial, como é que ele vai O que, aparecer que aqui? ele tá fazendo aqui? mas vamos De que confiar, forma? né, cara? De que forma ele vem? Cara, tudo é possível, né, cara? Verdade. Será que ele vem, galera? Calma aí, vocês estão escutando? Ih, Tem alguém batendo na porta. É verdade. tá de brincadeira. Olha quem, Sério. olha quem chegou aqui. Caraca, Olha aqui. tu veio, cara. Vem, cara, senta aqui com a gente. Senta aí, vamos Pô, conversar um Senta pouquinho. aqui. Senta aí. Cara, a gente tava conversando sobre você aqui. Você é uma inspiração aqui. Foi realmente um objeto de estudo do nosso trabalho aqui. A gente quer ouvir agora de você, cara. Um pouco de você. Fala aí pra galera. Fala aí, fala aí. Interessante. A gente tem que ficar quieto, né? Você consegue tirar o som. Obrigado aí, Mendonça. Até a próxima.
Valeu, galera. Valeu, Mendonça. Você é o cara. Isso aqui é aqui, ó. turma de psicólogos, Aqui, hein? ó. Tudo maluco. Ó, esse é Ó, ele tá aqui. esse é o cara, ó. Esse é o cara, mano. Não. Então bora, vambora. Dá a caneta pra eles. Acabou, mano. Só tem doido. Cara, Deixa eu ver se tá gravando. Vamos lá. assistir isso. cara, eu já Não, a gente preciso precisa, antes a gente tem que fazer uma Vamos sessão. assistir. Tem que fazer uma sessão pra assistir isso Com antes. certeza. Cara, Terça-feira entrega, que meu irmão. vem.